Fala pessoal, tudo jóia? Iniciamos aqui mais um programa Conversando Direito, o podcast onde trazemos novidades do mundo jurídico e temas relevantes para a sociedade como um todo. Hoje, a minha convidada é nada mais, nada menos que doutora Priscila Moran, advogada há 16 anos, professora, especialista em Direito de Trabalho e Processo de Trabalho, ex-presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do INAMA Pernambuco. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda ao nosso programa Conversando Direito. É um prazer imenso estar aqui conversando com a sua pessoa. E a gente já estava conversando aqui antes do programa e estava, né, já tirando aqui, trocando algumas ideias. E sempre é bom estar ao seu lado pela essa energia que você traz, positiva, né? Um escritório já consolidado na cidade do Recife. E aprende mais, né, com a sua experiência, né, e com a sua dedicação na advocacia. Né, uma das pessoas que a gente se inspira a mais em estudar. E é isso aí. Agradeço demais a aceitação do convite e vamos lá, vamos conversar direito, né? Mas deixa aqui a oportunidade com você para a apresentação e a bola é com você. Nossa, falando assim eu me sinto até uma celebridade, né? Olha, é muito glamour, viu? O prazer é meu, eu que tenho a agradecer, né, por poder participar desse projeto. É um projeto muito bonito, um projeto que eu admiro demais, demais. Eu sou uma fã. Eu já falei que eu era fã há muito tempo, né? E eu acho muito importante, né, esse espaço para que os colegas possam estar aí se apresentando, né, falando um pouco, trazendo um pouco da vivência profissional, né? Que realmente essa estrada aí que eu percorri até hoje, é engraçado que a gente acha que ainda tem muito o que aprender, Sim. né? São 16 anos, mas eu digo, todos os dias eu aprendo alguma coisa nova aí, né? Todos os dias eu tenho que recorrer a livros, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que, né? Essa é a vida de advogado, né? A vida do advogado. Exato, exatamente. Então, eu acredito que possa somar um pouco, né, da experiência que eu tenho nesses 16 anos, Muito que ainda bom. é pouco. É verdade, muito bom. Mas antes da gente começar a conversar, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta, comentem, compartilhe. Estamos também lá no Spotify e semanalmente vamos trazer aqui convidados do mundo jurídico, enfim, pessoas aqui relevantes para a sociedade como um todo. Então, vamos lá, doutora Priscila, uma das primeiras perguntas que a gente sempre inicia é justamente essa, né? Alguns, né, que estão aqui nos ouvindo não conhecem Priscila, né, não sabe de onde veio, e essa pergunta é justamente essa. Quem é Priscila? Onde começou? Quais foram as dificuldades enfrentadas para se tornar profissional atual? Conta aí um pouco da tua história. Olha, na realidade eu sempre advoguei. Eu fiz o exame da ordem, né? E assim que eu passei no exame da ordem, eu abri meu escritório. Eu queria realmente começar, botar a mão na massa, né? Então, tive, né, apoio do meu pai, que era meu grande fã, era meu pai, né, meu conselheiro, e ele era delegado da Polícia Civil, né, na época, Sim. estava na ativa, e sempre foi, assim, o meu grande fã, meu grande apoiador, e o motivo, né, de tudo isso ter acontecido, né, de vir o curso de Direito na minha vida, de eu ter me apaixonado, né, pela área, e começamos assim, né. No início, realmente, né, eu sempre atuei como advogada, né, na área jurídica, mas no início a gente sempre começa meio que generalista, Sim, né. sim, sim. Para até nichar, né? E Isso, a gente começa sentindo um gostinho, deixa eu sentir um pouquinho aqui do cível, né, deixa eu ver aqui consumidor, deixa eu ver imobiliário. Então, no início, né, eu ainda estava também naquela fase de muito estudo, né, apesar de ter passado no exame de ordem, mas eu continuei meus estudos, Sim. né. Eu queria sentir quais eram minhas perspectivas reais, né, porque você é jogado, assim, no mercado, depois do exame da ordem, você fica um pouco perdido, É né. uma das dificuldades que Você é jogado, Sim, né, sim. aí diz assim: "Agora te vira, tu tem tua Sim. OAB, agora tu te vira".
né? E na sem nenhuma experiência de sem escritório, nada. sem nenhum Isso. aconselhamento de uma gestão de escritório. Na verdade, nem num PJE. Claro, na sua época não era processo Não, na minha físico, época ainda era mas os processo desafios físico. eram diferentes também. Então, Isso. para você poder fazer uma distribuição, para fazer, então a faculdade é realmente isso, né? Vende lá. E uma das coisas, Priscila, que me incomoda é justamente essa questão. Estagiário, aí não, tem o pessoal de estágio. A galera vai para a faculdade, paga para aprender, né? Paga para aprender na faculdade. Uhum. A gente dá esse suporte aí do estágio, né? Paga para o pessoal estagiar e a galera ainda às vezes a gente vê disperso, né? Para poder querer aprender. Exatamente. Isso aí, eu ia chegar aí também. Uma das dificuldades, né, que a gente vê, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, eu sempre gostei de estudar muito, de ler muito. Eu, antes de tirar minha carteira, na época da faculdade, eu trabalhava em 2 estágios. Eu trabalhava na prefeitura da cidade do Recife, Sim. né, com a questão de planejamento das zonas EIS, e trabalhava numa empresa privada, numa faculdade e no jurídico de uma faculdade. E assim, foram experiências muito boas para mim, né? Eu consegui ver o lado do direito público e consegui ver o lado do direito privado. Eu acho que isso para mim engrandeceu demais. Eu Sim, consegui, não resta dúvida. né, sentir isso. Mas eu vi e vejo, né, que mesmo na minha época de estágio, nem todo mundo tem essa garra, essa determinação de se dedicar de corpo e alma, de estudar, né? Por isso que muitos De desistem. buscar o conhecimento, Por isso que muitos desistem, exatamente. né? Chegar a 16 anos na advocacia não é 16 meses ou 16 dias, realmente são longos anos. E o que a gente vê é pessoas novas, né? Passam, vêm para a advocacia, passam 1, 2 anos e logo desistem. Acha que a caminhada é fácil. Sim. É muito glamour, Sim. aparente glamour, Sim. mas na prática é bem árduo o caminho, né? Exige muito estudo, não só do direito. Eu fiz outros cursos para me auxiliar na área do direito. Eu Sim. fiz curso de oratória, Sim. né? Eu cheguei a fazer um curso de escrita. Gestão de escritório. Gestão, exatamente. Então, assim, você tem que fazer outros cursos paralelos para poder somar com a sua atividade do dia a dia. Só a técnica do direito, só o direito Não, material, só o direito não processual, adianta. não E vai. hoje está muito pior. Sim. Hoje, o profissional do direito que tem interesse de abrir um escritório, porque um escritório é uma empresa. Sim, sim. E na faculdade nós não temos essa disciplina de Não. gestão de escritório, gestão empresarial, né? Por isso que muita gente mal abre e já encerra as atividades porque não sabe como gerir, Sim, né? ainda não entrou no mercado, né? O Exato. feeling ainda não mergulhou. Não, aí a preocupação por conta da OAB, não, porque eu não posso fazer captação de clientela e tudo mais. Mas, poxa, dá uma olhada no provimento, né? O 205 Isso. 2021, novo aí, também já deu, enfim. Na minha época era bem mais restrito essa Sim. questão da divulgação das nossas atividades, né? Pois é, mas assim, hoje a gente tem ferramentas muito importantes, né? E fáceis de a gente poder ter essas habilidades e conseguir realmente o principal, que é o cliente. A dificuldade do advogado hoje, inicial, é gestão e como manter o cliente, como se Isso, inserir no a mercado, questão do permanecer e marketing. crescer. Sim, É muito importante. exatamente. Então, essa questão aí desse interesse para a advocacia, para o direito, foi justamente, você viu em casa, seu pai já na área do direito e tal, ele se identificou. Foi por livre e espontânea pressão. Eu sempre digo isso. Foi por livre e espontânea pressão. Na época, meus pais foram donos de um curso de informática. Acredito que um dos primeiros aqui do Recife. Sim. E eu era professora aos 15 anos, 14, 15 anos, eu já dava aulas de informática. Caramba. Foi uma coisa bem pioneira. E era DOS na época, MS-DOS, era o Windows, era o Office completo, e eu já dava aula, eu gostava de ter essa independência, Sim, né? sim. Bem nova, mas eu já gostava de trabalhar. E eu sonhava com a área de TI, eu não sonhava com direito, né? Mas O destino. delegado era muito bravo.
E aí eu fiz direito e a minha irmã, que reside fora do país, também teve que fazer direito, Sim, né? sim. Mas, assim, a gente acaba se apaixonando pelo direito, É né? A realizada gente no se que faz, acha na sim. realidade, né? Porque o direito é muito extenso, né? Tem muitas áreas, Sim. então você consegue se achar, né? Então, eu me achei dentro do direito e isso foi muito bom, né? Meu pai foi a maior fonte aí de inspiração. Entendi. Muito bom. E a sua primeira experiência na advocacia, logo quando se formou, né? São 16 anos, eu tenho não tenho nem metade disso, e a gente já tem bastante história. Eu acredito que você tem um bocado de história, mas assim, a sua primeira experiência na profissão, como se deu? Olha, na época eu me recordo, né? Logo no começo, a gente caminhando, tateando no escuro, né? Aham. Enveredando aí por todas as áreas. Eu fazia muita parceria, né? Eu me unia com meus colegas que estudaram comigo na faculdade. Alguns foram trabalhar em juizado, outros foram para trabalhar em escritório, mas a gente sempre mantinha aquele contato, né? Sim. E a gente começou a trabalhar no sistema de parceria. Olha, vê aí, tem cliente, não tem? Ó, qualquer coisa manda para mim também. E um ajudava o outro e a Sim. gente sempre se ajudava. Na época, eu tinha um colega que até hoje eu digo que ele é um dos meus melhores amigos, não reside mais no Brasil, infelizmente, foi fazer o mestrado dele na França, Dr. Flávio Beltrão, grande amigo meu. E a gente começou junto. Chamei, bora, Flávio, bora começar a caminhar comigo, porque sozinha é complicado e duas cabeças Pensam melhor. pensam melhor, né? A gente vai Sim. trocando ideias e ele sempre teve um perfil muito estudioso. Eu gostava muito disso nele. Até hoje ele é um grande estudioso do direito. Muito bom. E aí a gente começou, né? Pegou alguns casos na área civil. Eu acredito que um dos primeiros casos tenha sido acredito que seja uma busca e apreensão na época, que parecia um monstro pra gente, né? A gente começando, ai meu Deus, busca e apreensão! E assim, o início sempre foi com parceria, até por conta daquela restrição Sim. da divulgação dos nossos serviços. Então a gente tinha que. Muito bom. Então, o ponto de virada mais significativo na tua, digamos, na tua advocacia, no teu escritório, foi quando? Olha, eu acredito o seguinte, que o ponto de virada seja quando você realmente se acha. Sim. Quando você diz assim: "Não, agora chegou a hora de focar". Você tem que focar. Nichar. É, tem que nichar, tem que focar. Não dá, você querer ser clínico geral, não dá na advocacia, né, eu vejo muito dessa forma, por quê? Digamos, você é um clínico geral, aí toda vez que chegar um caso para você, chegou um caso cível, lá vai você ter que se debruçar, Sim, perda passar de noites em tempo. claro, perder Sim. tempo, porque o tempo é o valor mais A precioso não para o ser que, advogado, exatamente, a não ser que o né. advogado seja negligente ao ponto de colocar aquela causa em risco, né? Pois O é. direito do cliente em risco. E aí eu digo: "Não, chegou a hora realmente de focar e se dedicar só àquilo, ser reconhecido, se tornar uma autoridade naquela área". E foi aí que foi a virada de chave, porque eu me achei no direito do trabalho, é uma área social, eu sou uma pessoa, muito, voltada para o Sim, social, né, eu me identifico, né, com essa área, eu me identifico a fazer diferença na sociedade, eu acho sim. que essa área trabalhista que eu atuo é uma área que eu sinto que eu estou auxiliando a diminuir essas desigualdades, né, a diminuir as injustiças, né, e você vê tanto isso, Sim. né, Um país o totalmente país conglomerado, sim. tão desigual e com esse agravamento das desigualdades que a gente anda vendo e apesar de todos os esforços para essa diminuição, mas ainda é um país muito desigual. Sim. E principalmente na seara trabalhista, né, onde o trabalhador ele é tão prejudicado, Pois é. né. E como é que você, falando em direito de trabalho, onde você se achou, o nicho que você se achou, como você pode conceituar o direito de trabalho
nesse mundo jurídico, né? E nesse país totalmente capitalista, com grandes conglomerações, qual a importância do direito do trabalho na sua visão? Então, a importância do direito do trabalho hoje, como eu já falei, é exatamente para diminuir essas desigualdades, né? Porque o trabalhador, ele é submetido a uma subordinação jurídica, né? Sim, No período do contrato de trabalho. Só que nem sempre esse contrato é cumprido como deve realmente ser cumprido, né? sim, E sim, cabe ao direito do trabalho analisar essas questões, né, de sim, descumprimento, para que essa relação não seja tão desigual, é tentar realmente diminuir essa relação entre o empregado e o empregador, essa relação de desigualdade mesmo, a gente sim, pode dizer. Então, o direito do trabalho, ele meio que equilibra as sim, relações, dignidade né? da pessoa humana, Isso, né? exatamente. Princípios gerais, Garantindo o sim, básico para o trabalhador, sim, né? muito bom. Doutora Priscila, e na sua visão, você acha que o judiciário, o Estado, realmente está aparelhado para analisar esses tipos de demandas, né? A gente, advogado militante, a gente vê as dificuldades que a gente tem, né, na celeridade de um processo hoje para ter uma conclusão, a gente demora 8, um ano, às vezes até mais, para a gente poder ter uma sentença e muitas das vezes a gente, com essa sentença, a gente acaba sendo frustrado na execução, né? Como você vê esse sistema do judiciário nesse sentido? Qual a problemática maior? O que você acha que deveria ser? O que é que você acredita que deveria ser melhorado? É uma pergunta bem Complexo, complexa. te deixei agora na Essa é, parede. porque eu tenho feito algumas reflexões sobre isso e eu não vejo só a questão do Estado, só a questão dos tribunais, mas a questão da própria legislação, do legislador, Sim, quando, no ato da elaboração das leis, às vezes ele deixa muito em aberto algumas situações que dão margem para que ocorram descumprimentos contratuais e lesão ao trabalhador. sim, O que é que eu observei, e é até matéria de uma reflexão minha. Eu noto o seguinte, principalmente no ramo da construção civil. As empresas, elas contratam, digamos assim, uma empresa grande é contratada pelo dono da obra, né, uma empresa conhecida, e ela subcontrata, né? E aí, o que é que acontece? Quando ela subcontrata, a subcontratada, você vê uma série de irregularidades, né? E um dos maiores absurdos que eu acho é a isenção do poder público nesse tipo de responsabilidade, né? entendi. Eu acho um absurdo, né, com a alteração que houve na legislação, porque você vê que as empresas ainda estão descumprindo com as obrigações básicas. Sim, E aí essas empresas contratadas pelo poder público, né, através de processos licitatórios, não é verdade? que deveria Que ter. deveria, nesses processos licitatórios, deveria deixar tudo bastante amarrado, Sim, né, essas questões. Mas não, há uma certa facilidade ainda com relação a isso, é a forma como eu vejo, e o poder público ainda sai sem ileso. ileso, não é Sim. verdade? Se sequer cumpre o artigo 37, a LIMP, que a gente chama, né? Os princípios fundamentais lá, condicionais, nem isso está sendo Pois é, respeitado. eu acho que deveria haver uma revisão na lei de licitações, no sentido de trazer mais responsabilidade para o poder público, né? Dessas, Terceirizações, nessas tudo mais. terceirizações, exatamente. E Muito com bom. relação ao acesso à justiça, com relação aos tribunais, eu tenho participado de alguns eventos da própria OAB, Sim, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, né, em que está havendo mais compartilhamento de informações entre os tribunais, digamos assim, eu
tenho sentido uma movimentação, uma movimentação para melhorias, né? A questão do Tribunal Regional do Trabalho agora está focando mais nessas mediações, nas Sim, tentativas de sim, sim, conciliação, muito bom. como A uma forma de semana, desafogar e sim, acelerar, esse, né? esse mês tivemos o mês da conciliação na execução, nos processos executórios, né? Exatamente. Então, realmente. Eu sinto assim, o tribunal, apesar de toda a burocracia, a sobrecarga, mas ele tem se movimentado no sentido de trazer um pouco mais de agilidade. E cá entre nós, a Justiça do Trabalho hoje ainda é uma justiça célere. Em Sim, sim, comparação com sim, outras sim, com justiças, certeza, né? não resta dúvidas. Ainda é célere, Sim, graças a Deus. Então, é uma área que eu sou apaixonada e eu gosto muito de atuar nessa área. entendi. Mas vamos lá, na sua opinião, o que deve ser feito para que a população se sinta o poder judiciário mais perto dela, mais próximo? Olha, eu acredito que as medidas, digamos assim, de palestras educacionais para a população, eu acho que é interessante a questão da orientação, Sim, né? Tem muitos clientes que chegam aqui para mim e eu percebo que faltou um pouco de orientação para evitar determinadas situações, entendi. né? E eu acho que o conhecimento é o que traz, né? Então, a partir do momento que medidas educativas, né? Conheça seus direitos. Na verdade, se o Sim, tribunal deveria tomar mais essa iniciativa, né? sim, De trazer o conhecimento para a população, de forma geral. muito bom. Desses anos, né, nesses longos anos atuando como advogado, qual fato ou história marcante que lhe marcou, algum cliente, algum caso que você realmente se sentiu útil, né? Porque na verdade a maioria dos casos a gente É, se sente assim. na Mas área assim, da tem algum gente. caso que realmente lhe marcou? Poderia compartilhar, relatar um caso nesse sentido, né? Olha, eu tive um caso bem marcante aqui no escritório, na época, na área previdenciária. Acho que na área previdenciária são os casos mais tristes que a Sim, gente sim. vê, Eu sempre digo, né? não são papéis, São são vidas. vidas, exatamente. A área previdenciária realmente tem muita história, tem muita gente aí precisando, né? E, e eu tive um caso aqui de uma senhora que ela tinha câncer, né? E nós, com muito sacrifício, ela usava aquela bolsa de colostomia, né? Aí ela foi na audiência, o INSS tinha cortado o benefício dela. Fomos na audiência, ela foi tudinho e no dia que saiu a sentença dela favorável, ela faleceu. Caramba. Tive também outro caso de uma criança, né, também que tinha um problema, o INSS cortou, né, problema seríssimo, eram várias doenças e ela estava hospitalizada, estava internada e por conta da burocracia judicial, apesar de todos os pedidos de urgência, né, de Sim, prioridade, não deu tempo de, obter, né, a satisfação jurisdicional, né, do caso. No final foi julgado procedente, mas a menininha faleceu. Então, entendi. assim, o que eu vejo muitas vezes é uma justiça que não acompanha A a realidade, realidade nem as necessidades do jurisdicionado, deixando perecer o bem maior, que é a própria vida do sim, jurisdicionado. Eu sim. noto isso e isso às vezes causa muita revolta. Eu me lembro que quando essa menininha faleceu, eu fiz uma petição, acho que foi mais uma carta do que uma Sim, um petição, desabafo. um desabafo, porque eu disse: como é que pode, depois de ter sido demonstrado com foto, com vídeo, com laudo, com tudo, né, um E o dito, descaso desse, sim, né? Porque foi um descaso, entende?
A gente estava lá em cima pedindo e nada, e não andava, né? E realmente eu achei foi muito marcante, né? Para mim, isso Pois aí. é. São histórias que realmente a gente Acho que deixa ainda a reflexão. justiça tem muito que melhorar, principalmente nos casos de urgência. Sim. Não é um simples pedido de tutela de urgência, né? São realmente urgências que devem Urgências, né? ser Com resolvidas. risco de vida, né? Muito bom. Essa questão agora trazendo a sistemática de gestão de escritório, né? Como é que você vê essa importância da gestão do escritório, né? Do advogado ele estar alinhado com uma boa gestão, com um bom marketing, com um bom operacional, nesses 16 anos de advocacia, o que é que você Nossa, pode nesses falar sobre 16 isso? anos entre erros e acertos na área de gestão, porque não é fácil, Sim. né? Você realmente se desdobra para dar. Você tem E que. principalmente você, do sexo feminino, mãe, esposa. Exatamente, sendo mãe, esposa, filha, né? É muito É um difícil. desafio diário. É um desafio ter que dar conta do recado, né? Então, nem sempre a gente tá bem. Às vezes Tem a aquele gente desânimo. dá, com certeza. Às vezes a gente E tá olha tudo assim, bem, e vai seguir normal. exatamente, mas a gente não pode mostrar de forma alguma, né? Então eu tenho feito cursos na área de gestão, tenho implementado uma gestão diferenciada aqui no escritório, à base de muito estudo, né? Então, assim, são 3 turnos eu digo assim, de trabalho, né? Eu tenho o turno do escritório, tenho o turno da casa, tenho o turno do estudo. Você tem que Sim. dividir bem seu tempo, né? Porque tem que dar tempo de você se atualizar na sua área, de você estudar gestão, de você eu tenho um filho de 11 anos, Saúde então, para cuidar. minha própria saúde, Sim. exatamente. É difícil, Advogar mas não é para amador, já dizia meu não, amigo não. Jaime. Tem que ser muito forte e Sim, perseverante. pois é. Muito bom, muito bom. Mas Priscila, me diga aí algo que as pessoas ficariam surpresas em falar sobre você. Nossa, olha, eu acho que eu já fiz de tudo um pouquinho, né. Eu auxilio a fora a área jurídica, né, eu gosto da área de design de interiores. Muito bom. Era no Eu Robin ser São arquiteta. meus hobbies, né, eu crio algum espaços para alguns colegas, a partir também de roteiro cinematográfico. Caramba, Eu ganhei massa. até um prêmio da EA Games, eu criei um roteirozinho e fui reconhecida lá nos Estados Unidos. Em inglês, tá? O roteiro todo em inglês e assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz, assim, pelo Muito bacana, velho. reconhecimento. Infelizmente veio a pandemia, eu não pude ir para o programa, para concorrer ao prêmio lá nos Estados Unidos, eu ia concorrer. E assim, quando eu fui selecionada, eu nem acreditei, né? Porque foi uma seleção no mundo todo, Sim, né? sim. Muito bom. E eu fiquei assim, muito, muito feliz. E eu gosto e eu administro também uma pousada, né, com a minha mãe. Que eu já fui intimado Já também fui para intimado para fazer a visita. conhecer no verão, que é muito sazonal, né? A gente só abre Sim, realmente no verão e aí mais no muito durante bom. o verão que eu tô por Muito lá. bom. Pois é, Priscila, a conversa aqui tá ficando boa, mas vamos lá. Questão da IA, né? A inteligência artificial, muito vem se falando sobre isso, advogados, escritório utilizando essa ferramenta, né? E eu queria saber de você, né? O que é que você acha disso? Até porque você, como uma defensora de muitos trabalhadores, né? Que sabe muito do direito de trabalho, né? Alguns interpretam que está tirando o emprego de uma ou outra pessoa, de uma mão de obra humana, né, para colocar em robô. O que é que você acha dessa inteligência artificial, tipo ChatGPT, enfim, outros programas aí que estão surgindo no mercado? Olha, eu posso falar do ChatGPT, que é uma inteligência artificial que eu tenho utilizado em algumas situações. Sim,
Eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta para nos auxiliar no dia a dia, como existem sistemas jurídicos que nós utilizamos Um para auxiliar dicionário a para ver um gestão, dicionário para ver um né? português. Mas não para substituir o profissional. A inteligência artificial ela é criada por um ser humano que alimenta aquela inteligência artificial com informações, Sim, né? Eu acredito que substituir o trabalho humano, ela não vai. Ela vem como uma ferramenta auxiliar, sim. né, para melhorar a qualidade do trabalho humano. Eu vejo dessa forma. E olhe que ela ainda dá umas farrapadas, viu? O ChatGPT ainda. Você tem que prestar muita atenção quando for usar o ChatGPT, que às vezes ele coloca coisas assim, Aleatórias, né? aleatórias, sem sentido, né? Tem que tomar determinadas cautelas, mas ele auxilia bastante. Você tem usado esse tipo de Eu tipo de não uso ferramenta? sempre o ChatGPT, uso em algumas situações, né, para me auxiliar, mas eu tenho colegas que realmente utilizam bem mais do que eu. Entendi. É, porque o mercado hoje não fala não só da inteligência artificial, né? Hoje a gente tem sites aí, programas que você faz a redação lá dos fatos, né? Uhum. Diz o problema, ele monta até a sua petição, né? Já Monta até. testei, eu honestamente eu não gostei. Sim, sim. Porque cada caso é um Eu caso, cada fato é um achei fato. as petições muito pobres, assim, algumas desatualizadas e com muitos erros. Inclusive, eu até critiquei. Eu fiz uns testes, né, principalmente com uma quantidade grande de demandas, né? A gente imagina que uma ferramenta dessa pode vir para auxiliar, mas foi totalmente o oposto para mim. Sim. A ferramenta eu acho que iria atrapalhar mais do que Até auxiliar. porque tem trabalhador que vai ter direito adicional noturno, outros não vai, outros vão ter direito a horas extras, outros não Exatamente. vão. Então, cada caso é um caso. Então, E petição artesanal nunca vai ganhar da não, inteligência não, artificial. não. Eu sou muito conservadora e eu gosto realmente de fazer, eu abro o livro, vou para o livro, vou para a doutrina, vou para a jurisprudência. Eu gosto realmente de criar, Sim, né, a minha peça. A inteligência artificial digamos assim, eu quero falar de uma outra forma sobre uma determinada tese, né? Então eu uso o ChatGPT para sim, me auxiliar a falar de outras formas sobre aquele determinado assunto. entendi. Eu acho interessante a inteligência artificial como uma ferramenta auxiliar, realmente. Muito bom. Priscila, a conversa aqui realmente tá bastante proveitosa. Mas vamos lá. As dificuldades você já falou, né? Da questão dos novos advogados que existem, realmente até implementar o seu escritório, implantar, se inserir, permanecer, crescer, é longo, é tempo, é É tempo. longa, árdua, né? Sim, e não é fácil, Não, não é né? fácil. Mas eu queria que você compartilhasse essa sua trajetória e trouxesse algum conselho, né, para quem sonha, o jurista, o advogado recém-formado, que se inseriu no mercado, né? Qual dica que você traria hoje para essas pessoas? Olha, hoje em dia, o que eu tenho visto muito, eu vou passar assim. Hoje em dia, inclusive a OAB está lançando aí um coworking para Sim, os advogados, né? Um coworking moderno, com sala de reunião, né? Eu acredito, assim, para quem está começando, a depender da situação, eu recomendaria iniciar por um coworking. sim, Até porque hoje tem muito mais facilidades do que na minha época, de você divulgar seu trabalho, de sim, você ter um Instagram, um Facebook, você gravar vídeos, né? Você se autopromover, né? E se promover escrevendo, eu recomendo muito escrever artigos, sim, né? importante. Juiz Para Brasil, exatamente, a gente tem uma ferramenta que é o Jus Brasil, que é ampla divulgação aí. É muito importante escrever artigos, porque através do conhecimento você também pode fazer uma captação de clientes. sim, Eu recomendo também ao jovem advogado procurar um nicho de mercado que não esteja tão saturado, sim, né? Um nicho de mercado que ele tenha condições de crescer, né? De formular novas teses, né? sim, Por quê? Porque existem hoje determinados nichos que
estão, assim, digamos, bem saturados de advogados e meio que engessado, né? Sim. É muito importante você focar, né? O jovem advogado, ele tem que se achar. Eu sei que E leva um acreditar. tempo Sim, e para se acreditar. achar, ele tem que se achar, acreditar e buscar aquele público, Sim. né, que ele tem interesse de trazer, né, para a advocacia dele. Através de quê? Fazer uma especialização é importante, Sim. né? Uma boa especialização, Network. networking, participar de eventos, Sim. participar um pouco da OAB também, que a OAB Sim. abre esse canal, essa grande Sim. oportunidade para o Muito jovem importante. advogado, né? E persistir, né? Não Persistir. E desistir. esperar que No o tempo vai início dar. é difícil, não é Sim. verdade? Qual a dica que você queria ter recebido quando logo iniciou? Eu acredito que eu demorei muito para nichar. Eu sinto que eu deveria, desde o início, ter nichado mais, Sim. nichado o meu mercado, né? Já ter partido logo realmente para uma área específica, né? Apesar que no início eu fiz uma especialização, né? Desde o início que Eu acredito que seu pai, como delegado, queria que você fosse para criminal e tal. Não, muito pelo contrário. Sim. Meu pai era combatente, dizer não, penal não, penal não. É complicado, ele nunca apoiou que a Fosse minha para a área atuação na criminal. área penal, não. Inclusive, eu cheguei a fazer alguns júris com um grande amigo e professor muito famoso, Sim. Dr. Rodrigo. Ele é muito conhecido, muito competente, gosto muito dele. E foi um grande aprendizado o período que eu passei trabalhando com ele. Muito bom, muito Muito bom. destemido ele não tinha Tem que ser, medo. né? Tem que ser. Nessa área tem que ser. Mas muito bom. Qual a conquista, né? E qual a lição mais valiosa que você aprendeu na sua vida profissional ou pessoal em si? Olha, eu sinto uma uma coisa, assim, que falta entre os advogados, se chama lealdade. Respeito, ética, Respeito, ética, lealdade, urbanidade. urbanidade. Ah, como eu sinto. Nossa, nossa. Você não vê isso entre a classe médica. A classe Sim. médica é altamente unida, né. A nossa classe, infelizmente, a gente ainda vê E chega a ser. colegas, Sim. né, que se Chega. apaixonam pelo processo, pelo cliente e assim, e parece que ficam realmente hipnotizados ali com aquela situação e não enxerga que do outro lado tem um colega advogado também, E que está existe um fazendo direito, o sim. papel dele, né, e Se que apaixona pelas partes e não pela lei. independentemente do processo, nós somos colegas, nós não Sim, somos sim. inimigos, Sim, sim. não é Infelizmente é verdade? o que Mas eu muito. ainda vejo muitos colegas assim, e é algo que eu tenho a dizer aos advogados iniciantes, porque eu vejo muito isso também dos advogados iniciantes, Sim, né? Que eles acham que tem ali que tá. Claro, ele tem que fazer o trabalho com dele, certeza. né? Mas não Preservando. esquecendo, né? Que do outro lado vai ter um colega de profissão ali que também está fazendo o trabalho dele e que acabou o processo, né, independentemente de qualquer coisa, é um colega de Sim, trabalho, que sim. você vai sempre vê-lo, né, nos tribunais, né? E a gente tocou nesse assunto, eu achei muito interessante que ontem eu tive uma audiência aqui no Recife, na 20ª Vara do Trabalho, e uma advogada, eu conversando, que é normal nos corredores a gente chegar, conversar com o reclamante, conversar com a testemunha, aquela conversa sadia, até porque aquele primeiro contato, né? A gente sabe que Uhum, é uma situação muito de nervosismo de ambas as partes, principalmente isso. quem nunca teve em uma justiça do trabalho. Então, caso aquele nervosismo, então a gente como advogado, né, acostumado, a gente tá ali para descontrair, dar uma risada, Quebrar conversar, um pouco, quebrar né? um pouco esse nervosismo, essa ansiedade. Uhum. E certa advogada chegou para mim, eu conversando, também não sabia que ela era advogada, ela passou um tempo do lado, ela interrompeu minha conversa
mal educada, né? E disse, doutor, tá instruindo a testemunha? Eu disse, isso é... Aí eu olhei para ela, eu não entendi, doutor. Ela disse, tá instruindo a testemunha? Isso é certo, doutor? Aí eu disse, doutor, o que não é certo é o seguinte, é a senhora interromper a minha conversa, que isso, primeiramente, é falta de educação, né? E, segundamente, eu não entendo o que é que a senhora entende por instruir. Eu estou aqui conversando com com o meu cliente e fatos aqui que são irrelevantes à reclamação que vai ser a audiência posterior. Eu disse, não, eu vou levar a juízo. Doutora, fique muito à vontade. Procura, chegou a audiência, quando chegou na hora da audiência, ela queria, fez o pedido da contradita para impugnar o depoimento da minha testemunha. A juíza, tenha calma, doutora, deixa a primeira testemunha chegar. Ela chegou, né? Gravou um vídeo meu conversando, mas não tinha nenhuma relação com a presente reclamação trabalhista. A juíza descartou a contradita dela, não aceitou, não acolheu a contradita. O processo tramitou normalmente e provavelmente sentença procedente. Vai ter sentença procedente nesse processo. Mas você vê, tipo, ela não respeitou, né, ou me respeitou, ela não respeitou a conversa, ela se apaixonou pela parte, mas não pelo processo e pela ética. Exatamente, é o que eu tenho visto isso e eu fico realmente bastante chateada, né? Eu tento ter um bom relacionamento com todos os colegas, até porque esses colegas hoje podem estar do outro lado da mesa e amanhã podem ser seus parceiros, né? Sim, sim. Eu tenho muito isso, eu tenho vários colegas que são meus parceiros Pois é. profissionais, né? Inclusive, a gente às vezes inicia numa determinada situação, né? Digamos assim, em que eu estou defendendo um lado, ele está defendendo outro, a gente está naquela briga, mas depois acaba, né? Sim, todo mundo tá tudo certo. Pois é, Priscila, a conversa aqui tá ficando boa. Quer dizer, tá continuando boa, né? Mas vamos lá. Você falava muito de OAB, que trazia esse conselho para a galera se engajar na OAB e tudo mais. E se eu não me engano, você também, né? Participou das comissões lá. Foi, eu tive um período que eu passei como presidente da Comissão da Mulher Advogada de Jaboatão, atendi algumas diligências como presidente da comissão, né? Sim. E foi uma experiência muito engrandecedora. Eu recomendo a participação nas comissões da OAB, né? E pretendo retornar ano que vem para a Comissão de Direito do Trabalho da OAB, né? Eu acho que isso engrandece bastante essa participação. Muito bom, muito bom. Priscila, qual foi, né? O que é que tu se orgulha, na verdade, mais na vida? Qual é o teu maior orgulho, além dos teus filhos, da tua família? Nossa, essa pergunta é bem Te coloquei pela terceira difícil. vez na parede, né? É bem difícil essa questão assim do orgulho. Eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Acho que minha maior realização é isso aqui. É o meu Ser trabalho. consolidada no mercado. Eu sempre tive um foco muito direcionado para o trabalho, né? E esse reconhecimento, né? Do esforço, porque realmente é muito esforço, né? Que a gente Sim, empreende para chegar onde a gente chega, e né? tempo. Tempo. E pretendo continuar meus estudos. Eu tinha um projeto no passado de fazer o meu mestrado, né, fora. Aí aconteceram realmente alguns incidentes tristes, né? Eu perdi meu pai Sim. e isso aí fez os projetos ficarem adiados, Suspenso, sim. suspensos, né? Mas assim, Vida que segue. eu tô sempre engajada com novos projetos, eu gosto disso, essa dinâmica. Muito bom. É uma grande realização você acordar de manhã e dizer, ai meu Deus, vamos ver a tonelada de problemas Sim. que nós temos para resolver Exatamente. hoje. Vamos apagar incêndio, vamos apagar incêndio. Vamos lá. É o que o advogado faz, apagar E incêndio todos essa os dias. semana, qual é o projeto do mês? Então, eu Sim, estou sim, sempre tentando me engajar com um projeto novo, com sim, estudo sim. novo, com curso novo, reuniões com colegas, novas parcerias. Muito E eu bom. acho que a vida é isso, né? Essa dinâmica é o sentido, né, da vida, Verdade, né? verdade. Muito bom. Algum arrependimento? Nossa Senhora. Outra pergunta difícil. Olha, eu não me arrependo de ter
partido para a advocacia. Eu acho que não existe dinheiro que compre o olhar dos clientes, o olhar de gratidão, aquele sentimento, né, de você, claro, você tem o lado financeiro que você Sim, sim, trabalha tem. também, né, para poder ter E esse justamente a retorno, consequência, né? mas tem também a questão humana, né? A nossa área ela lida com pessoas, com vidas, né? Como a gente Sim, já tinha conversado, e existe muito aquela gratidão, aquela energia boa, né? De você estar ali, estar fazendo alguma coisa pelas pessoas, né? E eu sinto muito essa entendo. gratidão das pessoas que eu ajudo. Muito bom, muito bacana. Um lema de vida, Trabalhar duro, sempre, sempre. sempre, né? Tem que trabalho árduo, trabalho duro, Perseverança, foco, perseverança, foco, execução. isso. Muito bom. Como Priscila quer ser lembrada um dia? Olha, desde que não seja como a louca do chá, tá bom, porque eu sou louca por chá, né? Sim, sim. Todo E mundo fui já sabe. apresentado já, vários chás de gelado, quentes, Pois enfim. é, eu adoro chá, mas olha, eu quero ser lembrada como uma profissional séria, dedicada, né? Uma mãe exemplar, uma pessoa que realmente passou, ajudou as pessoas, se dedicou e é isso. Acho que é o sentido da vida, né? É ajudar o próximo, na realidade, né? É o grande. A gente está aqui na Terra com uma determinada missão, Sim, a gente tem uma missão aqui a cumprir, e são as dificuldades que dão o maior indicativo de que missão é essa, pois é. né? São esses obstáculos que nós vemos como obstáculos, mas na Sim, realidade são situações que vêm para engrandecer, para modificar nosso íntimo, para que nós nos tornemos pessoas melhores, sim, sim. né? Importante. Muito bom. Ficou alguma pergunta sem te perguntar? Deixou alguma coisa aberta? Não, Tá. hoje eu acho que quem não me conhecia Acabou de conhecer. acabou de E não conhecer. vai parar por aí. Aonde é que a gente te encontra na rede social? O pessoal aqui que estiver nos assistindo. Pronto. Eu tenho um Instagram, onde eu sempre posto dicas Tem a trabalhistas, pílula, né? Que você a sempre. pílula trabalhista às quartas-feiras, né? Priscila Morante, meu Instagram, tá? Priscila Moran, podem entrar, aproveitem lá dos conteúdos. Eu acho que eu tento levar esse conhecimento, né, para o pessoal, manter meus clientes sempre informados. Muito bacana. Muito bom. Pois é. A gente já tá chegando ao final do nosso programa, mas antes eu queria que você deixasse aí uma mensagem de esperança para os novos advogados, para o pessoal que está estudando, para o público em geral. Pode ficar à vontade. Eu acredito assim, é muito importante para o pessoal que ainda está estudando, que se dediquem, né, às matérias, na verdade, e que imaginem, né, se querem realmente focar para concurso ou se querem focar para a advocacia. Mas antes de tomar essa decisão, eu aconselho a fazer estágios, né? É muito importante, né? O estágio para Sim, você sentir um pouco, né? Ter essa prévia do que virá, não é verdade? sim. Acho que o estágio é uma prévia. Tentem estágios aí junto aos órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria. Tentem também em escritórios, né, de advocacia para vocês sentirem se Sim. qual primeiro o direcionamento, se é concurso ou se é advocacia, né? Primeiro você tem que ter o direcionamento. Depois que você tiver o direcionamento, aí se for para advocacia, aí você vai ver o nicho, que já é um outro direcionamento que você vai dar. Se for para concurso, também vai para o concurso. E qual é o concurso? Qual é a Sim, área, não é sim. verdade? Porque a depender da área, as matérias variam, Sim. né? Porque você também tem que focar no estudo de determinadas matérias a depender do concurso, não é verdade?
Então, assim, para o estudante de direito é difícil, porque ele tem que fazer muitas escolhas Sim. no meio do caminho. Então, não são escolhas fáceis. Mas também não significa que você não possa voltar atrás. Por exemplo, eu escolhi a advocacia, mas eu estou vendo que não dá para mim. Eu quero realmente um outro estilo de vida. Então, eu vou partir para concurso, né? Nada impede. Eu tenho colegas que foram para advocacia, mas não desistiram de seus estudos para concurso, até porque na advocacia você também é obrigado a estudar Sim, muito, sim. né? Pois é. Então é isso, gente. É direcionamento E persistência. e persistência. Pois é, estamos aqui finalizando mais um programa, né? Conversando Direito. Agradeço demais novamente, né? Isso, a gente se tornou parceiro, né? Graças ao destino aí. E a advocacia, a gente se tornou certeza. parceiro, né? É uma honra muito grande para mim estar tendo essa parceria com você, a gente poder trabalhar junto, aprender junto. E não porque a gente tá aqui atrás das câmeras, mas lhe admiro como uma profissional que você é, né? E a humildade que você Obrigada tem de ensinar, também. paciências, enfim. Que essa parceria se prolongue por muito tempo. Agradeço de coração. Acabei esquecendo na pressa da nossa lembrança, Tá vendo? mas eu vou estar lhe devendo e em breve vou trazer aqui no seu escritório e sem dúvidas. Aqui eu vou deixar registrado nas câmeras que eu vou trazer. Vamos sim. E a gente vai marcar outras vezes oportunidades como essa e sempre vai ser bem-vinda ao nosso programa e agradeço demais pela aceitação do convite, né? Continue aí nessa lida aí, nessa Obrigada. atividade que realmente não é fácil, mas também é gratificante. Deixa a palavra com você, né? E antes também que vou terminar esse programa, peço que você, ainda que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Também estamos lá no Spotify, né? Vocês que nos ouvem já no Spotify, muito obrigado pela participação. Toda semana a gente vai estar aqui trazendo pessoas do mundo jurídico, enfim, conteúdos de primeira qualidade. Mas deixa a palavra com você e é com você. Eu agradeço muito essa oportunidade, né? De ter apresentado um pouco da minha vivência profissional, né? Das dicas, dos conselhos, né? E é um prazer, né, receber vocês aqui no nosso escritório sempre. Nossa relação aí é uma relação boa, né? Dessa parceria. É muito importante você ter bons parceiros, né? E é isso, pessoal. Então sigam, compartilhem, curtam, né? E até a próxima. Vamos embora. Se Deus quiser, agradeço a todos vocês participantes, né? E vamos embora. Mais um programa finalizado, né? De coração. Já ganhei também aqui o meu presente. Agradeço você, né? Pela recepção. A lembrancinha. A lembrancinha. Presente não, a lembrancinha. E vamos embora. Um cheiro para quem é de cheiro e um abraço para quem é de abraço. Tamo junto.